eu, com ar especial, e que disse que queria fazer figuração. Se havia possibilidade de fazer figuração na peça. Chamava-se Mário Viegas. E um belo dia, para grande espanto meu, diz-me assim: papá, vou abandonar o teatro. Desisti. Vou acabar o meu curso. E para não haver misturas e confusões, vou para o Porto. Para me ver livre disto. E eu disse: António, eu não acredito, mas queres ir para o Porto? Vai. E o António foi. Talvez ele, António, não soubesse inteiramente bem o que era a vida do teatro. Ele via o teatro como um grande ideal, como uma coisa que ele gostaria de fazer e de transmitir. E talvez o António, que depois caiu em cheio no meio teatral, só tenho ido a perceber de pouco e pouco que o meio teatral é um meio difícil, é um meio feito de paixões, de ambições, de traições, de tudo aquilo que constitui de facto a mentalidade e o comportamento dos atores. Não quer dizer com isto que não sejam pessoas capazes, mas é toda uma problemática que forma a vida dos atores. Vivem um mundo à parte, é o seu mundo. Perdoam-se, odeiam-se, amam-se. É um mundo diferente. O mais curioso é que a minha filha já estava no Porto a estudar farmácia. Por isso, vais para o Porto, tens lá a tua irmã, enfim, é uma companhia, não estás sozinho. A minha filha, entretanto, já tinha criado o seu grupo de amigos. E que ela disse: olha, vejam lá, o meu irmão vem para cá também estudar. Enfim, apresentá-lo ao grupo, como quem diz, acolham-no bem, vejam lá, venham lá, vejam, ajudem, não é? Quando acabou o ano, a Ginha era a irmã do Mário Viegas. Mal chega ao Porto, em finais de 68, entra para o grupo de teatro universitário. Participa em recitais de poesia, envolve-se nos movimentos contra o regime político e grava o primeiro disco ao qual dá o título Mário Viegas diz Poemas. Um ano depois deixou o curso de História e regressa a Lisboa, ao Teatro Experimental de Cascais. As histórias que escolhe interpretar são outras, as do teatro, e a opção torna-se definitiva. Depois ele fez mais espetáculos comigo, não posso esquecer do Breve Sumário da História de Deus, que ele é muito extraordinário, e foi comigo ao Japão, na representação portuguesa, quando na época 70 ele foi comigo ao Japão. Foi um espetáculo muito importante nosso e que o Mário tinha um papel de tal forma espantoso que foi proibido na censura a forma como ele fazia o Patriarca Abrão. E a censura não autorizava que ele fizesse aquela forma, então havia realmente, nós éramos avisados pelos porteiros quando entrava algum censor para mudar a representação, fazer mais a sério ou menos a sério, conforme realmente estava ou não estava a censura presente. Né? E o Mário tinha realmente esse sentido crítico, divertidíssimo e espantoso que a censura não deixava passar. E era um grande profissional, era muito disciplinado, portanto essa ideia que se podia ter dele não ser disciplinado, isso não é verdade. Comigo foi sempre, com colegas meus, que eu sei realmente era um ator muito trabalhador, não é? Depois era uma pessoa irreverente, infelizmente, irreverente, saudavelmente polémico. O ator acende a boca, depois os cabelos. Finge as suas caras nas poças interiores. O ator põe e tira a cabeça de búfalo, de veado, de rinoceronte. Põe flores nos cornos. Ninguém ama tão desalmadamente como o ator. Ele tinha sido um fundador da Barraca, com Maria do Céu Guerra e outro grupo de pessoas. Depois ele tinha sido para fazer uma outra experiência, mas havia sempre aquela hipótese de voltar. E realmente a Barraca formou-se em 76 e um ano depois ele já lá estava a trabalhar. Quando se chega ao caso do Dom João VI, para mim claramente o Dom João VI era o Mário Viegas, quer dizer, não, é evidente do ponto de vista físico, do ponto de vista da compreensão disto tudo. Bem, foi assim, foi a escolha direta. Eu no Dom João VI queria fazer um percurso desde uma criancinha, né, até velho. Bem, isso é preciso um determinado tipo de atores. Né?
que tenham, efetivamente, essa disponibilidade, esse gosto e essa capacidade. E ele tinha, claramente. O Mário já era considerado um ótimo ator, com provas dadas, Teatro Cascais, bom, etc, etc. Mas, digamos, o passar para uma coisa que é o grande ator, digamos, e um símbolo de ator, que eu poderia dizer pós-25 de Abril, ou seja, atores e atrizes e teatro, que só existe devido à existência do 25 de Abril, é realmente com essa peça, né? Permite outro tipo de liberdade, há outro tipo de textos, outro tipo de imaginação, outro tipo de criatividade, e eu penso que isso foi muito importante para a carreira do Mário. A vocês a vaidade torna-vos estúpidos! Aqui ninguém vive, todos querem dominar! Vocês só querem dominar e nem sequer por ambição, só vaidade! Vocês, mulheres, não têm corpos de animais que venham aquecer-vos as noites, só homens, só espantalhos! E o céu é roxo, principalmente quando se está bêbado. As camas são brancas, mas vocês nem têm cor. Entre vocês há uma mulher que tem as coxas macias agora a tremer por debaixo da saia. Essa é suportável. Debaixo da roupa vocês estão todos nus. Aquela ali é estúpida e vazia como um bordel, mas tem as pernas brancas e nunca está satisfeita. Aquele é um porco e compra quadros interessantes. Aquela e encorna aquele que é feio que nem um bode com aquele que é completamente idiota. Tudo isto é muito engraçado. Mesmo que o amor não seja completo, o amor está ali, entre o céu e a terra. Vocês não têm fome? Não façam de conta que não são. Vocês são todos porcos. Isso agrada-me. Isso é ainda o que vocês têm de melhor. Porque é que vocês só falam? Porque é que a vossa merda ainda tem que ser melhor que a vossa comida? Vocês estão completamente podres. Mas o vosso vinho é bom. Só via o Mário para fazer aquele papel. Não via mais ninguém. Ele, como ator, tinha condições próprias. Ele era um ator que eu chamaria um ator muito orgânico. Quer dizer, ele, ao trabalhar as personagens, é como fosse comendo as personagens e depois se mostrava-nos com a sua sensibilidade aquilo que tinha digerido. Mas o ter mesmo comer é bom. E depois, eu chamo orgânico porque ele utilizava em primeiro lugar eram os olhos, depois, com certeza que depois toda a expressão, mas olhos, mãos e depois todo o corpo. Envolvia os personagens com todo o seu corpo, não é? Portanto, eu sempre o considerei assim muito orgânico e era isso que lhe dava no representar uma coisa muito peculiar. E o seu enorme talento, é evidente. E foi por isso que eu o escolhi para o Bal. E que o escolhi para uma quantidade de peças que fizemos juntos. Com João Lourenço no novo grupo, Mário Viegas cria algumas das suas melhores interpretações. A Solidão dos Campos de Algodão também foi um espetáculo muito importante, porque ele gostava de mostrar um lado marginal do ator e ele foi buscar, como tinha ido há muitos anos no Bal, não é? Mas aqui, pronto, com muito mais anos de teatro, ele foi buscar esse lado para aquela figura estranha que ele criou e que era um combate quase de boxe entre dois expoentes da cena portuguesa, porque que era ele e hoje ainda, felizmente, o João Perry. Como muitos atores, o Mário era uma pessoa muito intensa, só que o Mário tinha a grande facilidade de pôr a sua intensidade à prova todos os dias. Era uma pessoa sedutora, por vezes exasperante, mas sempre muito motivadora para trabalhar, porque era uma pessoa que criava um clima de tensão tão grande que isso levava a que o trabalho fosse sedimentado a partir dessa placa. Na Solidão dos Campos de Algodão foi uma coisa em que trabalhámos
muito intensamente as experiências porque ele me fez passar para chegarmos a um conflito que a peça exigia, conflito esse que ele tentava encontrar no cotidiano, fora das horas de ensaio, para depois sedimentar a sua maneira de atuar a personagem. Era uma pessoa muito surpreendente. Era fascinante, para mim era muito fascinante no sentido em que eu sou o oposto, sou uma pessoa muito introvertida, dificilmente exteriorizo aquilo que penso, não sou muito versátil em grandes zonas de tensão, e o Mário era realmente a verificação de que é possível fazer isso e ficar impune, porque mesmo quando o Mário se zangava no outro dia, as pessoas estavam de braços abertos para o receber e compreendiam que aquilo era uma disposição momentânea, intensa e necessária para o que ele estava a criar. Ele era um ator que trabalhava permanentemente, como muitos de nós somos. Uns são as máquinas fotográficas, os outros são grandes bombas de estalinos e que rebentam constantemente. O Mário era uma grande bomba. Ninguém ama o teatro essencial como o ator, como a essência do amor do ator. O teatro geral. O ator em estado geral de graça. A certa altura, o Mário resolveu encenar e convidou-me para eu entrar no primeiro espetáculo que ele encenou, que foi As Confissões numa esplanada de verão. Compunha-se de quatro monólogos célebres. Eu era a única mulher e foi muito interessante a maneira como ele abordou esse monólogo que eu interpretei, que era a mais forte, do Strindberg, porque trata-se de duas personagens. Quer dizer, a peça, o monólogo geralmente é feito com uma atriz que fala e a outra que só ouve e só ri. E ele anulou essa outra personagem e pôs-me a falar para a plateia, o que era um desafio também para mim como atriz, mas eu gosto desses desafios. E gosto de olhar o público nos olhos. Isso era uma das oportunidades, de olhar o público nos olhos. Evidentemente que acontecia depois que as pessoas visadas, porque eu escolhia uma determinada pessoa na plateia e falava para ela e descompunha. E as pessoas ficavam intimidadas, porque não estavam habituadas a esse género de agressão, digamos assim. E por acaso, nessa altura, vou contar uma coisa que não costumo contar, que uma cena que se passou connosco, e que teve importância porque serviu depois para daí partir a nossa realmente amizade. E o Mário já estávamos numa fase adiantada de ensaios e o Mário uma noite chegou ao teatro depois de ter jantado muito bem, de ter comido bem e bebido bastante bem também, muito animado. Chegou ao teatro e disse que precisava de falar comigo e então isto passava-se no Teatro Aberto, fechámos-nos no escritório e o Mário disse-me: sabe, estou muito aborrecido porque eu acho que a Carmen que está a representar bem demais. E eu fiquei estarrecida. Idiota, tudo isto é muito engraçado. Mesmo que o amor não seja completo, o amor está ali, entre o céu e a terra. Vocês não têm fome? Não façam de conta que não são. Vocês são todos parcos. Isso agrada-me. Isso é ainda o que vocês têm de melhor. Porque é que vocês só falam? Porque é que a vossa merda ainda tem que ser melhor que a vossa comida? Vocês estão completamente podres, mas o vosso vinho é bom. Só via o Mário para fazer aquele papel, não via mais ninguém. Ele, como ator, tinha condições próprias. Ele era um ator que eu chamaria um ator muito orgânico. Quer dizer, ele, ao trabalhar as personagens, é como fosse comendo as personagens e depois
mostrava-nos com a sua sensibilidade aquilo que tinha digerido. Mas o ter mesmo comer é bom. E depois, eu chamo orgânico porque ele utilizava em primeiro lugar eram os olhos, depois, com certeza que depois toda a expressão, mas olhos, mãos e depois todo o corpo. Envolvia os personagens com todo o seu corpo, não é? Portanto, eu sempre o considerei assim muito orgânico e era isso que lhe dava no representar uma coisa muito peculiar. E o seu enorme talento, é evidente. E foi por isso que eu o escolhi para o Bal. E que o escolhi para uma quantidade de peças que fizemos juntos. Com João Lourenço, no novo grupo, Mário Viegas cria algumas das suas melhores interpretações. A Solidão dos Campos de Algodão também foi um espetáculo muito importante porque ele gostava de mostrar um lado marginal do ator e ele foi buscar, como tinha ido há muitos anos no Bal, não é? Mas aqui, pronto, com muito mais anos de teatro, ele foi buscar esse lado para aquela figura estranha que ele criou e que era um combate quase de boxe entre dois expoentes da cena portuguesa, porque que era ele e é, hoje ainda, felizmente, o João Perry. Como muitos atores, o Mário era uma pessoa muito intensa, só que o Mário tinha a grande facilidade de pôr a sua intensidade à prova todos os dias. Era uma pessoa sedutora, por vezes exasperante, mas sempre muito motivadora para trabalhar. Vou abandonar o teatro. Desisti. Vou acabar o meu curso. E para não haver misturas e confusões, vou para o Porto. Para me ver livre disto. E eu disse, António, eu não acredito, mas queres ir para o Porto? Vai. E o António foi. Talvez ele, António, não soubesse inteiramente bem o que era a vida do teatro. Ele via o teatro como um grande ideal, como uma coisa que ele gostaria de fazer e de transmitir. E talvez o António, que depois caiu em cheio no meio teatral, se tenha ido a perceber de pouco e pouco que o meio teatral é um meio difícil, é um meio feito de paixões, de ambições, de traições, de tudo aquilo que constitui, de facto, a mentalidade e o comportamento dos atores. Não quer dizer com isto que não sejam pessoas capazes, mas é toda uma problemática que forma a vida dos atores. Vivem um mundo à parte, é o seu mundo. Perdoam-se, odeiam-se, amam-se, é um mundo diferente. O mais curioso é que a minha filha já estava no Porto a estudar farmácia. Por isso, vais para o Porto, tens lá a tua irmã, enfim, é uma companhia, não estás sozinho. A minha filha, entretanto, já tinha criado o seu grupo de amigos. E que ela disse, olha, vejam lá, o meu irmão vem para cá também estudar. Enfim, apresentá-lo ao grupo, como quem diz, acolham-no bem, vejam lá, venham lá, vejam, ajudem, não é? Quando acabou o ano, a Ginha era a irmã do Mário Viegas. Mal chega ao Porto, em finais de 68, entra para o grupo de teatro universitário. Participa em recitais de poesia, envolve-se nos movimentos contra o regime político e grava o primeiro disco ao qual dá o título Mário Viegas diz Poemas. Um ano depois deixou o curso de História e regressa a Lisboa, ao Teatro Experimental de Cascais. As histórias que escolhe interpretar são outras, as do teatro, e a opção torna-se definitiva. Depois ele fez mais espetáculos comigo, não posso esquecer do Breve Sumário da História de Deus, que ele é muito extraordinário, e foi comigo ao Japão, na representação portuguesa, quando na Expo 70 ele foi comigo ao Japão. Foi um espetáculo muito importante nosso e que o Mário tinha um papel de tal forma espantoso que foi proibido na censura a forma como ele fazia o Patriarca Abrão. E a censura não autorizava que ele fizesse aquela forma, então havia realmente, nós éramos avisados pelos porteiros quando entrava algum censor para mudar a representação, fazer mais a sério ou menos a sério.
Mas é toda uma problemática que forma a vida dos atores. Vivem um mundo à parte, é o seu mundo. Perdoam-se, odeiam-se, amam-se. É um mundo diferente. O mais curioso é que a minha filha já estava no Porto a estudar farmácia. Por isso, vais para o Porto, tens lá a tua irmã, enfim, é uma companhia, não estás sozinho. A minha filha, entretanto, já tinha criado o seu grupo de amigos. E que ela disse, olha, vejam lá, o meu irmão vem para cá também estudar. Enfim, apresentá-lo ao grupo, como quem diz, acolham-no bem, vejam lá, venham lá, vejam, ajudem, não é? Quando acabou o ano, a Ginha era a irmã do Mário Viegas. Mal chega ao Porto, em finais de 68, entra para o grupo de teatro universitário. Participa em recitais de poesia, envolve-se nos movimentos contra o regime político e grava o primeiro disco ao qual dá o título Mário Viegas diz Poemas. Um ano depois deixou o curso de História e regressa a Lisboa, ao Teatro Experimental de Cascais. As histórias que escolhe interpretar são outras, as do teatro, e a opção torna-se definitiva. Depois ele fez mais espetáculos comigo, não posso esquecer do Breve Sumário da História de Deus, que ele é muito extraordinário, e foi comigo ao Japão, na representação portuguesa, quando na Expo 70 ele foi comigo ao Japão. Foi um espetáculo muito importante nosso e que o Mário tinha um papel de tal forma espantoso que foi proibido na censura a forma como ele fazia o Patriarca Abrão. E a censura não autorizava que ele fizesse aquela forma, então havia realmente, nós éramos avisados pelos porteiros quando entrava algum censor para mudar a representação, fazer mais a sério ou menos a sério, conforme realmente estava ou não estava a censura presente. Né? E o Mário tinha realmente esse sentido crítico, divertidíssimo e espantoso que a censura não deixava passar. E era um grande profissional, era muito disciplinado, portanto essa ideia que se podia ter dele não ser disciplinado, isso não é verdade. Comigo foi sempre, com colegas meus, que eu sei realmente era um ator muito trabalhador, não é? Depois era uma pessoa irreverente, infelizmente, irreverente, saudavelmente polémico. O ator acende a boca, depois os cabelos. Finge as suas caras nas poças interiores. O ator põe e tira a cabeça de búfalo, de veado, de rinoceronte. Põe flores nos cornos. Ninguém ama tão desalmadamente como o ator. Ele tinha sido um fundador da Barraca, com Maria do Céu Guerra e outro grupo de pessoas. Depois ele tinha sido para fazer uma outra experiência. A verificação de que é possível fazer isso e ficar impune, porque mesmo quando o Mário se zangava no outro dia, as pessoas estavam de braços abertos para o receber e compreendiam que aquilo era uma disposição momentânea, intensa e necessária para o que ele estava a criar. Ele era um ator que trabalhava permanentemente, como muitos de nós somos. Uns são as máquinas fotográficas, os outros são grandes bombas de estalinos e que rebentam constantemente. O Mário era uma grande bomba. Ninguém ama o teatro essencial como o ator, como a essência do amor do ator. O teatro geral. O ator em estado geral de graça. A certa altura, o Mário resolveu encenar e convidou-me para eu entrar no primeiro espetáculo que ele encenou, que foi As Confissões numa esplanada de verão. Compunha-se de quatro monólogos célebres. Eu era a única mulher e foi muito interessante a maneira como ele abordou esse monólogo que eu interpretei, que era a mais forte, do Strindberg, porque trata-se de duas personagens, quer dizer, o monólogo geralmente é feito com uma atriz que fala e a outra que só ouve e só ri. E ele anulou essa outra personagem e pôs-me a falar para a plateia, o que era um desafio também para mim como atriz, mas eu gosto desses desafios.
e gosto de olhar o público nos olhos, isso era uma das oportunidades de olhar o público nos olhos. Evidentemente que acontecia depois que as pessoas visadas, porque eu escolhia uma determinada pessoa na plateia e falava para ela e descompunha. E as pessoas ficavam intimidadas, porque não estavam habituadas a esse género de agressão, digamos assim. E por acaso, nessa altura, vou contar uma coisa que não costumo contar, que é uma cena que se passou connosco e que teve importância porque serviu depois para daí partir a nossa realmente amizade. E o Mário já estávamos numa fase adiantada de ensaios e o Mário uma noite chegou ao teatro depois de ter jantado muito bem, de ter comido bem e bebido bastante bem também, muito animado, chegou ao teatro e disse que precisava de falar comigo e então isto passava-se no Teatro Aberto, fechámos-nos no escritório e o Mário disse-me, sabe,